uma palavra de Deus para você. A palavra de Deus, ela vem para curar as nossas feridas. Ela vem trazer esperança. A palavra de Deus sempre nos traz cura, tira muitas dúvidas e nos traz paz e confiança. Esse é o propósito da palavra de Deus. Aqui diz que a apostasia dos últimos tempos. Nós presenciamos várias situações dos tempos que nós estamos vivendo. Tempos trabalhosos, tempos difíceis e tempo que muitos se tornam um ponto de interrogação pelas coisas que vêm surgindo no mundo. Aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1, diz assim: sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarento, presunçosos, soberbos e blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Aqui nos traz uma palavra de reflexão, De reflexão. Na realidade, a apostasia, para que você possa entender, é um pecado contra a fé cristã. Ao contrário do que alguns pensam, está presente nos dias atuais, não apenas como um sinal da vinda de Jesus Cristo, mas como uma atividade maligna contra a Igreja de Deus. Isso nos traz assim a pensar que muitas vezes que você está triste, angustiado, sem esperança, como se tudo tivesse acabado e arruinado. Mas sempre que existe uma esperança na nossa vida. E essa esperança é o que nos traz a paz, Então, diz aqui, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, deixou-nos esse gravíssimo alerta. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Hoje o que nós mais estamos vendo são doutrinas de demônios e muitos estão sendo enganados. A gente vê aí nos debates, pastor debatendo com bruxo, com feiticeiros, macumbeiro, e eu não tenho que ficar debatendo. Eu, como pastor, como servo de Deus, o meu dever, Jesus mandou, ide, pregai o Evangelho para todas as nações e tribos. Esse é o meu dever de pregar.
Mas não falou para mim, ó, pega a pessoa pro colarinho, faz ele aceitar de qualquer jeito. Não. Deus nos deu um livre-arbítrio de você querer ou não, de você aceitar ou não. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra, ela tem que ser pregada. Agora, se o macumbeiro, se o bruxo, o feiticeiro não querer, tudo bem, mas ele está ouvindo, está sendo pregado para eles. Agora, quem que convence? Ele, o bruxo, o macumbeiro, o feiticeiro, quem que convence essas pessoas? Quem que convence o pecador? Eu sou um semeador, eu só lanço a palavra, mas quem convence o pecador é o Espírito Santo. Ele que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. É ele que convence, é ele que toca no coração da pessoa, é ele que transforma o coração da pessoa. Eu não tenho que colocar a goela abaixo para a pessoa aceitar. A própria palavra diz, nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então, o meu dever não é fazer um debate em competição, quem é mais forte. É claro que nós sabemos que não existe outro Deus a não ser o Deus verdadeiro. Jesus disse assim, eis que eu bato a porta. Esta porta é o teu coração. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com você e você comigo. Essa é a realidade. E esta é a verdade. Eu não posso ficar debatendo. Mas o que acontece? Essas doutrinas trazem o que para as pessoas? Ela traz porque todos nós temos uma fé. E quando essa fé ela é afligida, ela é machucada, aí é difícil você recuperar a fé verdadeira. Porque você foi enganado por outra doutrina que não é verdadeira. Porque aqui diz assim, o termo, da apostasia vem da palavra grega apostasia, que significa o abandono consciente e público da fé, de quem uma vez por toda foi confiada ao santo. A apostasia desses últimos dias visa atacar prioritariamente os seguintes artigos da fé. Presta bem atenção. Vem atacar a soberania de Deus. Os bruxos, os macumbeiros, eles não acreditam. Acreditam em Deus, mas não acreditam que a palavra de Deus é a verdadeira. Que para eles não existe salvação. Segundo, atacar a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o único Salvador e Redentor da humanidade, a realidade da sua vinda. Através da apostasia, objetiva o diabo minar a resistência da igreja e da sua fé, induzindo a deixar de ser reino de Deus para tornar-se uma simples organização religiosa. Meus queridos, e aí vem como a seguir, veremos um dos primeiros sintomas da apostasia. Então são vários. São vários. Então hoje nós precisamos prestar atenção que voz que você está ouvindo. Qual é a voz que você está ouvindo? A voz de Deus ou a voz do diabo? Porque a palavra diz que nos últimos tempos levantaria muitos falsos profetas e falsos enganos, falsos ensinos e doutrinas de demônio. Por isso que essa palavra, como se diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás, é quando você conhece a palavra. Você sabe quem que é a palavra?
Você sabe quem é a palavra? A palavra é Jesus Cristo. Em verdade vos digo. Abra o teu coração. Abra o teu coração, se analisa e se volte ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Que essa palavra seja uma palavra de consolo e de esperança para você.